Então, aquele garoto com apenas 12 anos de idade, morador do Jaderlândia, onde muitos falaram que não ia ser ninguém, que ia ser um zero à esquerda, hoje, aqui olha, KM-Tech e Districom. Paulo Moura tem um grande legado, trouxe muito para a cidade de Castanhal, para a construção, para o desenvolvimento, contribuiu bastante e ainda continua contribuindo. Hoje o quadro do Personalidade Castanhalense nós fazemos com Paulo Moura. Eu nasci na extinta Maternidade do Povo, né? E na época eu morava ali na antiga bairro da Juricaba, né? Um pouco antes de onde é o Sesc, ali tinha um lixeirão que era onde eu me fartava. Porque naquele tempo existiam eletrólas e elas tinham um negócio que me fascinava, que chamavam-se motores elétricos. Motorzinhos pequenos, eu tirava aqueles motores, pegava pilha, montava um monte de brinquedos e daí eu inventava um monte de coisa e com aquilo eu chamava a atenção dos meus colegas e eu terminava me sobressaindo, eles me chamavam de professor Pardal, eu inventava um monte de coisa. E aí nessa brincadeira com motores elétricos eu comecei a me entender, eu comecei a ver a minha vocação para o mundo da eletricidade, né? E antes de eu ser eletricista rebobinador, bem criança, logo que a minha mãe faleceu, eu tive que me virar. Então eu fui um cara que eu não tenho uma vertente familiar assim de pai e mãe. Sim. Eu tenho um pouquinho misturado, um pouquinho de cada familiar. De cada, né? A criação da minha geração era uma criação muito dura. Sou filho de fotógrafo, né? Meu pai, Rogério Pereira, fotógrafo profissional, então com certeza tem muita gente em Castanhal que tem fotos dos seus filhos, de seus casamentos de aniversário com ele. E o sonho dele era que eu fosse fotógrafo. Eu tinha uma tia Cleonice, naquela época, trabalhava na Cozampa, então ela tinha um network muito bacana, então ela tinha facilidade de arrumar emprego pra gente, né? E o meu primeiro emprego foi na Gráfica Continental. Eu falava pra minha tia, me coloca para trabalhar lá com o Balbino. E eu comecei a trabalhar lá no Balbino. Mas eu também nunca tive vontade de ser empresário, eu nunca tive vontade de ser... Eu só queria mesmo o meu ganha-pão. Eu logo também me especializei em comandos elétricos, montagem de painel de comando, manutenção, painéis de comandos com maiores complexidades. Então foi muito bacana essa minha estadia lá no Balbino. E aí logo depois eu arrumei um emprego na extinta Pindaré, que hoje é Frango Americano, em Santa Isabel. E aí depois eu saí da Pindaré, fui trabalhar no MEG, na indústria de sabão Cutias. Lá eu tive a oportunidade de conhecer um cara extraordinário, Samuel Kabatnik, saudoso Samuel Kabatnik, e seu irmão Iosif. Mas o Iosif foi quem falou uma frase para mim que eu não esqueço até hoje. Ele falou para mim o seguinte: Paulo, todos nós somos uma estrela, todos nós temos um brilho, só tem um detalhe: brilho de estrela, quando se apaga, ela não consegue acender mais. E modéstia à parte mesmo, eu era um excelente eletricista rebobinador. Eu digo que eu tive a oportunidade de aprender com os melhores. Por isso eu me sobressaí legal, porque eu aprendi realmente com os melhores rebobinadores que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Só que eu não parava em emprego nenhum. Eu vim e trabalhei na extinta Dizimac, em Castanhal. Nessas alturas do campeonato eu já estava com quase 18 anos. Estava ainda com meus 17 anos ali e tudo. Eu morava numa vila ali dentro, no APU. Antes disso eu morava lá pelo Balbino, num sofá que tinha dentro da oficina. Junto comigo dormia o Hulk. O Hulk era um cachorro do Balbino que tinha 2 pelos, um na ponta do nariz e outro na ponta do rabo. E, pô, ele me cedia um pedaço da cama dele, que o sofá era dele, né? E eu dormia naquele sofá e não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que essa história, eu espero que seja ouvida por vários jovens que na época, como eu, não tinha perspectiva de vida. E aí, eu saí do Doca, voltei pro Balbino, conheci o Zequinho. Eu ganhava 150, a bomba podia ser desse tamanho, podia ser gigante, era 150. 50 ele me pagava, 50 ele descontava das ferramentas que ele me vendeu e 50 ele guardava. Eu tava passando para Santa Maria com vício e tava invadindo aqui. Na época, 97, eu vou invadir, eu vou pegar um terreninho pra mim. Eu peguei um ali pro finalzinho. E o cara começou a construir já tinha um baldame de aproximadamente aí uns 80 centímetros a 1 metro. E eu cheguei com ele: ei, tu não quer trocar os terrenos comigo? Eu te dou o meu, eu fico com esse daqui. Se tu me der 3.600, de volta eu troco contigo. Corri lá no Zequinha, o cara quer vender o terreno ali e tal, só que é 3.600, eu não tenho esse dinheiro. Tu me ajudava? Ele: peraí, deixa eu ver quanto é que tu tem na minha mão. Eu tinha R$400 na mão dele. Ou seja, faltava 3.200. Óbvio que primeiro eu perguntei pro Zequinha: se eu comprar lá, não vai ficar chateado? Paulo, é melhor tu comprar do que outro comprar. Aquilo tudo era do meu avô, que era o pai do popularmente conhecido como Caveira. Aí o Zequinha me ajudou a comprar, me ajudou
a fazer. Aí o Zequinha me deu as telhas para me terminar de cobrir. O Eduardo Cataoca perfurou o poço, né? O Zequinha me deu uma bomba velha que eu consertei, que era a bomba que terminava jogando água aqui pro bairro Santa Catarina. Era uma fila de pessoas aqui para pegar água, que não tinha água na época. Eu comecei a prestar serviço para a Cosampa, aí comecei a prestar serviço para as prefeituras. E aí chegou num tempo que eu comecei a pensar no dono da área. E aí eu procurei o Caveira, eu quero te comprar a minha área. Na época eu tinha esse terreno aqui, só mais 2 aqui no fundo, eram 4 terrenos. E aí ele disse, eu te vendo. Aí ele parcelou, eu paguei ele. Aí todo terreno que eu ia comprando, eu ia documentando. Ou seja, eu sou um invasor documentado. Eu lembro que eu estava indo para Paragominas com Hiroshi Okajima. E passava aquelas placas KM. Eu digo, rapaz, KM são as iniciais das minhas irmãs. Aí eu comecei a experimentar KM isso, KM aquilo. Eu digo, peraí, KM Tech. Comprei o domínio, fui com a contadora, né, eu abdiquei da Moura Eletrotécnica, eu queria uma história nova. Chegou a época que eu precisei estudar, fui estudar na FICAT, e aí eu pendi pro lado da administração, que foi assim uma coisa, foi dos deuses, porque a administração transformou a minha vida. Aí foi só crescimento, aí fui comprando os terrenos, quarteirão são 12 terrenos, dos 12, 11 são nossos. E aí de lá para cá eu fiz o meu planejamento estratégico, fiz ele em 2015, só depois eu reformulei ele até 2020, aí depois fiz até 2025, agora eu estou fazendo para 10 anos, para 2030, com rascunho para 2040, para 20 anos, ou seja, eu estou pensando na minha empresa para daqui a 20 anos. Eu estou pensando já em sucessores, né? Já estou colocando os filhos para trabalhar, já estou migrando para outras cidades. Tudo isso proveniente a um planejamento estratégico. Então estamos indo para 24 funcionários da KM Tech, são 24 famílias, sim, é muita responsabilidade. A Moura Eletrotécnica foi a minha 4ª tentativa, as outras 3 para trás eu tinha quebrado, mas quebrei por coisas diferentes. Então são 30 anos aqui, né? 30 anos aqui. Todo esse sentimento, sabe, do que tu falaste hoje, das tuas lembranças, qual o sentimento do Paulo? É só gratidão. Eu só sou gratidão. Então eu acho que esse é o sentimento principal. Primeiro, de ter acreditado naquele garoto. E quando você conhece a pessoa que você é, nada te segura. Teve uma época que eu caí na cachaçada, minha amiga. Eu bebi dos meus 19 até os 22, quase 23 anos sem parar. Foi quando o Roberto Vilar fez a música O Profissional Papudinho, que todo mundo achava que era pro Hélio Gueiros, mas foi pra mim a música. Mas graças a Deus eu passei essa fase com maestria e ficaram só as experiências para me estar contando hoje para filhos, para funcionários, que a cachaça não vale a pena. Sim. O lazer sim, mas a cachaça não. Eu morava nesse quadradinho aqui, no quadradinho pequeno, um colchãozinho no chão. Quem plantou ela foi eu mesmo. Se nada der certo, eu vou ficar bem aqui. Santa Catarina tem 2 pontos turísticos. Essa árvore e a torre ali da Embratel. Aqui, Ariadne, é onde vai funcionar a escolinha profissionalizante. Fui presidente da Associação Comercial de Castanhal. Foi muito prazeroso, foi um aprendizado, foi uma pós-graduação. Eu já era o Paulo Moura, mas eu saí da SIC o Paulo Moura. É um sonho, aquele meninozinho de Adelândia, lá da periferia, chegou onde chegou hoje, assumiu uma entidade de grande responsabilidade, de grande importância para a classe empresarial como a SIC, cursou administração. Essa é a grande vocação do empresário. É proporcionar às pessoas geração de emprego e renda. O grande legado que a vida empresarial deixou para mim, eu não sei se é também proveniente a dificuldade que eu tive na vida, eu passei muita fome. Eu passei fome pra caramba e não tenho vergonha de dizer não. A minha primeira rede elétrica eu montei ali no celeiro do seu Miro, pai da Sônia, saudoso Miro, cara extremamente inteligente, um visionário, sabe? E ele me olhava e ele disse, tu ainda vai ser um grande empresário. Eu só tinha uma malinha de ferramenta, bicho. E ele já sabia que um dia eu ia ser empresário. Ele disse, tu vai ser empresário. A minha visão empresarial, Ariadne, primeiro, eu não sei se tu sabes, mas aqui a gente trabalha com jovens de primeiro emprego. São pouquíssimos os jovens aqui que não são primeiro emprego. Por que eu faço isso? Porque lá atrás, quando eu precisava de emprego, quando eu chegava para pedir um emprego, as primeiras coisas que a pessoa perguntava, mas tu tem experiência? Eu digo, eu não tenho carteira assinada, então tu não tem experiência. E eu falava, o dia que eu tiver uma empresa, eu vou oportunizar essas pessoas. O sentimento que eu tenho do Paulo Moura, empresário, é aquele cara que está sempre preocupado com o jovem. Tu tens um belo muro,
tu tens uma bela cerca elétrica com serpentina, tu tens um belo carro, mas tu não tens um muro para deixar teu filho na escola, tu não tens um muro para ir na igreja, tu não tens um muro para ir no supermercado, tu não tens um muro para ir na casa da tua família. Então o único muro que existe aí fora é o muro da diferença social, e quem tem que fazer a diferença somos nós que temos alguma coisa. Dá com a direita sem que a esquerda veja. Agora ajuda de coração. Se for para estar ajudando e estar contando, guarda o teu recurso. A gente morava ali na Monsenhor José Maria do Lado, era uma casinha de madeira que as brechas dava para ver um carro passando na rua. E em casa era aquele barro solado e tinha muita pulga, meu amigo. No mínimo eram uns 3, 4, 5 bichos de pés por semana que a mamãe tirava. Mãe é mãe, né? E o nosso quintal era gigante, tinha muita fruta, tinha uma mangueira que era incrível, aquela mangueira era de Deus, porque ela dava manga o ano todo, junto com um cajueiro e um pé de maracujá que cobria a mangueira toda. Eu vou contar essa história sem chorar, pela primeira vez. E aí entrou uma galinha no quintal de casa, entrou a gente, todo mundo com uma fome danada, bicho. A mãe pegou a galinha, matou, enterrou as penas, cozinhou a galinha, nós comemos. Quando era no finalzinho da tarde, a vizinha veio perguntar tudo. Dona Neves, a senhora não viu uma galinha pedrez aí, não? E a mamãe disse, não. A senhora quer entrar no quintal para ver se ela não está em alguma árvore? Não, eu vou entrar. Eu deveria ter uns 9, 10 anos. Eu fui acompanhar, né? Porque eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que a mamãe tinha pego aquela galinha escondida, mas eu também não falei nada, né? Só que nós tínhamos um cachorro chamado Joe. E o Joe também, dentro da fome dele, foi lá e desenterrou a galinha e comeu a cabeça da galinha e deixou pena. Deixou pena pra tudo quanto é canto, cara. Por causa daquela senhorinha, que naquele dia eu vi que ela viu a galinha, as penas da galinha, ela voltou. Nevinha, não te preocupe. A galinha teve o destino correto. E naquele dia eu aprendi que o ser humano caridoso, ele faz o bem a muita gente. Aquela senhora, faz pena eu não saber o nome dela, mas ela morava bem no ladinho de casa. Aquela senhora naquele dia me ensinou a ser caridoso. Tudo isso te fortaleceu e te fez um homem, o filho, o pai, o marido e o empresário que você é hoje. Todo dia eu sou uma pessoa diferente. Tudo isso te fortaleceu e te fez um homem, o filho, o pai, o marido e o empresário que você é hoje. Todo dia eu sou uma pessoa diferente. Pulava ali o Ibirapuera para entrar? Passava por debaixo ali o pulo do gato, por debaixo do tubo, riscando arame farpado na costa da gente. Final do mimo, puxava o avião dele jogando papel de política e a gente passava o dia todinho correndo atrás daqueles papeizinhos, daqueles santinhos. Era incrível aquilo. No trator jogando bombom. Então no trator jogando bombom. Isso aí. Pulei o muro do SESI para tomar banho de piscina. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: tu já caiu de bicicleta naquela descida do APU? Caí na descida da APU e caí na 28 de janeiro, perdi o tampo do joelho.